Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos pôr o PS a falar do Conselho. Hoje trago-vos um convidado muito conhecido da população de Benavente. Temos connosco José Pastoria. José, Olá, bem-vindo. Marta. Obrigado, Marta, pelo convite. E Ora antes de é mais, esse. parabéns pelo excelente trabalho que estás a desempenhar. Fantástico. Muito Obrigada, bem, Zé. muito bem. Zé, tu és o candidato a número 2 para a Câmara Municipal. És Certo. uma pessoa que tens um grande conhecimento sobre Benavente, a tua família está há muito Sim, tempo em sim, Benavente, tu tens tido um sim, papel muito ativo na população e por isso torna-se fundamental trazer-te este podcast. Não só para te dar ainda mais a sim. conhecer, mas também as tuas ideias e os projetos que queres desenvolver juntamente com o Pedro para a Câmara. Olha, muito obrigado por aqui estar. Aqui estou. Vou dar o melhor de mim, como sempre, que esse é o meu lema. Zé, vou começar pela questão de quem és tu? Quem é o Zé? Bem, isso é uma pergunta que tem uma resposta, tem múltiplas respostas, mas vá, de uma forma muito sucinta. Meu nome é José Pastoria, eu nasci em Benavente, tenho 49 anos, sou pai de duas maravilhosas crianças, tenho uma esposa maravilhosa também, a família para mim é prioridade. Sou uma pessoa, eu gosto muito de Benavente, Benavente está na minha família há 5, 6 gerações. Pude crescer, pude ter a infância que o meu pai teve e aquela que o meu filho já não pode ter. Ou seja, pude crescer na rua, aprendi a nadar no rio, vivi muitas ruas de Navente, os vizinhos e os amigos da rua e tudo mais. É giro porque quando eu passo em Navente, cada rua tem uma memória, não é? E depois disso, também sou professor, dei aulas. Em Benavente também, em Samora, em Santo Muitos Estevão, anos, certo? sim, muitos anos. Durante 20 anos fui técnico superior de desporto na Câmara de Benavente. Desde há 3 anos para cá, decidi dar um rumo diferente à minha vida. Não é que eu não gostasse daquilo que fazia na Câmara, gostava muito, principalmente dar aulas aos séniores e às crianças, ao pré-escolar, e também era o responsável pelo projeto Natura Convida, onde fazíamos canoagem, caminhadas, passeios de bicicleta, tudo isso. Gostava muito e fez-me conhecer ainda melhor e mais o nosso município e também pronto, a parte da Câmara, como é que está organizada e como é que deveria estar. Mas depois optei por tirar uma licença de vencimento pronto, e por investir mais em projetos meus, em projetos diferentes. Aqui estou muito na área do turismo, trabalho muito na área do turismo, faço grupos. Sou guia do Caminho de Santiago, que é uma das coisas que eu mais me orgulho e mais gosto de fazer. E dou também aulas online, sou formador, ou seja, faço muitas coisas. Mas aqui a minha ligação de Navente, o que é importante é a ligação sentimental. Até vou dizer aqui algo que se calhar, pronto, que era quando me convidaram pronto, para fazer parte das vistas, eu fiquei muito hesitante, porque tenho outros projetos que estão em stand-by por causa deste projeto, mas aquilo que me fez realmente aceitar foram dois pormenores. O primeiro foi a ligação emocional que eu tenho ao município de Navente, que é muita, é enorme, tanto a Samora como em Santo Estevão. Eu dei aulas a muitas pessoas cá e tenho uma ligação muito forte. E também às nossas tradições, às nossas culturas, porque eu, desde muito cedo, que tive o privilégio de fazer trabalho no campo com o meu pai. Íamos a cavalo, fechar gado, íamos fazer as ferras. Vivi tudo isso que nos faz parte da nossa cultura. Eu tive o privilégio de poder viver. O que fui, talvez, fui um privilegiado em poder ter acesso a tudo isso. Mas depois também, este convite feito pelo PS, eu vi em Pedro Gameiro uma pessoa que tem qualidades para fazer a mudança que o município precisa. Eu não vou estar numa postura de falar sobre o trabalho que fizeram, acredito que quem esteve deu o melhor de si, mas são 40 anos, são 46. 45 anos, ou seja, nós temos aqui uma estrutura, a Câmara Municipal de Navente, que pronto, é um órgão importantíssimo, fundamental para o funcionamento da nossa sociedade e pronto, para gerir todas da nossa população, as nossas escolas, tudo e que tem feito o seu trabalho, tem feito o seu caminho, mas está esgotado. E eu digo isso porque tive 21 anos, 22 anos dentro da Câmara Municipal de Navente, que eu gostei muito e acredito que todas as pessoas que ali estão dão o seu melhor, os eleitos dos vários partidos, não tenho dúvidas disso, mas chegámos a um ponto em que é um beco, pronto. Acho que é muito importante dar Há aqui que dar um. espaço a pessoas que trazem novas Sim, ideias e têm uma nova forma sim, sem de dúvida. ação e de Sem implementação. dúvida. Isto em todos os meios da sociedade acontece, ou seja, em todos os meios da sociedade tem que haver sangue novo. Isto não pode haver uma repetição.
E é um bocadinho por aí é que eu aceitei. Mas acima de tudo pelo prazer e pelo amor que eu tenho ao município de Navente. Essa foi a grande marca e pronto. E a minha família está cá há muitas gerações e eu sinto muito isso. Quando tu referes isso, que a tua família está cá há muitas gerações, de que forma é que isso tem gravado informação cultural em ti? Já referiste um pouco, tens muito essa cultura do campo, do conhecimento da vida do campino, esse contacto com a natureza. De que forma é que isso moldou e sentes que também te preparou para um cargo como este, ao qual te candidatas? Olha, eu devo dizer assim, nós nunca estamos totalmente preparados, Claro que sim, até estarmos no cargo, até estarmos mas a a experiência, a não é? experiência conta muito, a experiência conta muito. Olha, em primeiro lugar, eu devo aqui ao meu pai a ligação que tenho à natureza neste município. Pronto, pude conhecer o município muito bem, os rios, os cavalos, os capinos, tudo isso. Pronto, tudo isso vem dessa Podiam linha. estar cá e não se envolver com o Sim, município, mas sim, não, sim. estão completamente. Completamente. A minha família está cá há muitas gerações, por exemplo, eu dou o exemplo, o livro de Navente foi escrito por Álvaro Rodrigues de Azevedo, que é um ano passado meu, a família Pastoria Pereira está cá há muito tempo. Eu sinto quase como uma responsabilidade, isto é um bocado estranho falar nisso, mas eu sinto quase como uma responsabilidade perante todos os que estão lá para trás, de eu poder dedicar algo, dedicar de mim à terra de onde venho. Isso é muito bonito. É bonito, mas é uma responsabilidade tremenda. Mas sinto isso, Marta, sou sincero, sinto essa responsabilidade de poder dar um pouco de mim, o melhor de mim, a uma terra que me diz muito, a mim e a todos os que estão para trás, os meus antepassados. Sinto essa responsabilidade. E pronto, aqui estou. E para as gerações vindouras, e para as não é? gerações, Presentes e aliás, vindouras. algo que a mim me entristece muito é os meus filhos já não poderem ter as mesmas vivências que eu tive. Eles já não podem conhecer o território da maneira como eu o conheci. Porque hoje já não vimos tantas crianças a brincar na rua, elas já não têm tanta autonomia para poder explorar a sua região, a região onde estão. E isso é algo tremendo, por exemplo, nós podemos dizer isto. A minha infância está muito mais próxima do meu avô do que a dos meus filhos está de mim. E isto é algo que a nossa sociedade, o desenvolvimento da sociedade, que é bom, mas que causou. E eu penso que é muito importante nós mantermos a nossa cultura, mantermos a nossa identidade, mantermos as nossas riquezas, o nosso rio, é uma coisa que me é tanto, pronto, me diz tanto, não é? Que é importante que mantenha e que as pessoas mantenham essa ligação à natureza local. Porque senão o que é que nos vai diferir a nós do que um município de Amadora, um município em Oeiras, um município... Pronto, nós temos aqui características muito especiais e únicas e temos que as manter e as enaltecer. Exatamente. Estavas a dizer que os teus filhos não podem ter a tua infância, não podem usufruir de certas experiências, mas podem usufruir de outras inclusive que tu queres desenvolver no município. Como, por exemplo, a praia fluvial, o desenvolvimento do rio Sorraia. Fala-me um pouco da área do turismo, das tuas ideias para o turismo. Ok. É importante referir que o turismo, nós temos, a autarquia tem a responsabilidade de criar dinâmicas para que as pessoas tenham vontade de vir ao município de Navente. Isto é muito importante. E um dos pontos mais importantes é, essas dinâmicas não podem ser pontuais, não pode ser uma data no calendário. O nosso turismo não pode ter por base o Festival do Arroz, por exemplo. Ou só a Sardinha assada, que é excelente. Claro que é. Ou as são festas, coisas esporádicas. são atividades pontuais, são atividades esporádicas, são atividades que requerem muitos recursos afetos a essas atividades. E nós temos uma característica ambiental, uma característica geográfica e de paisagem que nos permite criar programas, criar recursos que possam receber as pessoas que nos visitam sem ter os recursos humanos e toda a carga orçamental afeta a isso. E aí surge o quê? Surge a praia fluvial e surge como? A praia fluvial em Benavente. A praia fluvial em Benavente no Rio Sorraia. O Rio Sorraia tem características onde a praia fluvial poderá ser decidida em vários sítios. Pronto. Ainda não decidimos qual, temos que ver melhor, mas provavelmente será em Benavente. Mas o nosso objetivo com o Rio Sorraia, e eu sempre disse isto, é o rio pode ser o motor económico regional. O dono do restaurante, o dono do comércio, terá que sentir diferenças na sua receita se o rio tiver em condições. Ou seja, quem tiver um restaurante em Benavente e sentir que o rio é em condições traz pessoas a Benavente, essas pessoas vão almoçar ou jantar ao seu restaurante e a pessoa sente realmente que o rio está a fazer efeito, ou aquilo que nós queremos fazer no rio como motor económico está a fazer efeito na sua receita, aí a população vai começar a olhar para o rio de outra forma. Vai começar a ver que temos aqui uma joia.
Temos Mas aqui uma cabe a quem galinha. está à frente ter essa Sim. visão e desenvolver para que depois a população possa Sim. sentir. Esta, entre outras, atenção, eu estou só a pegar no Rio Serreia, mas temos outras valências, ok? Mas o Rio Serreia, o nosso projeto é fazer uma rota pedestre entre Navente e a Barrosa, com Para uma além da ponte praia, pedonal para a essa aldeia do rota- Peixe rota. e o regresso. Ou seja, para as pessoas que nos possam visitar e possam usufruir daquilo que nós temos. Eu tive uma empresa de desporto de atividades de outdoor no ano 2008, 2009, 2010, depois veio a crise e nós não conseguimos, pronto, decidimos não continuar, mas fazíamos canoagem, desde o Boscainho até Benavente, e todas as pessoas que fizeram esse percurso ficaram simplesmente maravilhadas. Maravilhadas. Eu já percorri muitos outros rios. Nós temos um rio que tem uma característica que é um rio de planície, que é um rio sem águas bravas, é um rio que é fácil de andar de canoa, vá. A dificuldade está no estreitamento do rio, as árvores quase que se encontram umas às outras, de um lado e do outro, da outra margem, mas isso é lindíssimo, isso dá-nos um quadro lindíssimo. Se nós conseguimos potencializar isso, com uma praia fluvial, com uma rota pedestre, com instalações de apoio, ou seja, criamos aqui uma dinâmica económica muito importante. E o turismo tem que ser... Nós temos que criar um produto turístico permanente e não pontual. Isso é muito importante. Portanto, com base no que tu estás a apresentar, tu queres unir o desporto, o turismo Sim. e a cultura, Sim, dinamizar as três áreas Sim. para Sim, atrair... também. Este projeto une as três áreas, sim, mas nós temos que aqui definir o desporto como uma atividade física informal, okay? Para toda a população. Porque o desporto formal é mais um desporto de competição, é mais um desporto de treinos diários, é diferente, é outra área onde o município também trabalha, onde temos projetos para essa área, mas aqui é Primo ao Rio Sorraia, atividade física, turismo e cultura, porque a nível da cultura nós temos o Rio Serraia liga-nos a tudo aquilo que nos culturalmente liga-nos aos campos, ao arroz, liga-nos aos touros, às vacas, a tudo o que é o manejo de gado, também tem a ver com o Rio Serraia, porque as margens do Rio Serraia tinham as suas manadas a pastar nelas. Esse é um dos pontos, mas o programa a nível do turismo, cá está, esse é apenas um, mas nós temos também a Rota do Campino, que queremos desenvolver, uma rota pedestre que mostre e que possibilite que as pessoas venham ao nosso município e conheçam os modos de vida e as profissões antigas, que ainda existem algumas, dar a conhecer as várias casas agrícolas, aqui se elas quiserem ser nossas parceiras. Para quê? Para poderem ver o que é um dia no Ribatejo. E um dia no Ribatejo, desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Existe, e depois, em cada altura do ano, existem atividades específicas em cada altura do ano, que quem nos visita pode conhecer, e se calhar, ao conhecer o nosso modo de vida, ao conhecer esta cultura, se calhar vai ter uma ideia completamente diferente do que é a tauromaquia, do que é a vida no campo, porque nós temos os campinos, nós temos os maiorais, que se calhar arriscam a vida para salvar um bezerro, porque a mãe os rejeitou, e que adoram a sua vida, e é importante passar esse amor que as pessoas têm por aquilo que fazem. E o Campino, sem dúvida nenhuma, é uma figura muito importante na nossa região, porque é a figura da pessoa que trabalhava no campo. E nós não podemos perder as nossas ligações, de onde vimos. Isso é fundamental. Nós temos a identidade de onde nós somos. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo a nível pessoal. Eu tenho muitos amigos que não se identificam com a tauromaquia e tudo mais. Eu já cheguei a estar numa mesa completamente cheia de pessoas, e quando eu digo que sou a favor da tauromaquia, a maior parte das pessoas ficam assim: tu és a favor da tauromaquia? E eu depois explico o porquê. E é importante explicar o porquê. Não é só o espetáculo de tauromaquia, é tudo aquilo que está para trás. E nós, se tivermos em atenção o seguinte facto: onde existe a raça brava, onde existe o touro bravo, vacas bravas, etc., não existe intervenção humana. São centenas e centenas, ou mesmo milhares de hectares que estão virgens. E onde nessa área toda existe um ecossistema que pode estar ali porque o homem não intervém, porque está ali aquela raça brava. Ou seja, não é só aquele espetáculo que sim, não é um espetáculo... Eu compreendo quem é contra, compreendo, porque é um espetáculo que tem sangue, ok? Mas existe outro tipo de espetáculo, também na tauromaquia, que se chama os recrutadores, onde o touro não é tocado, não existe sangue, e onde se calhar é o futuro da tauromaquia. Mas pronto, não quero ir muito por aí. Se calhar já me alonguei nesta área, mas pronto. Zé, nota-se um grande conhecimento, mas também uma grande paixão tua
pela parte cultural que o nosso município oferece. Sim. Gostava de perguntar também noutras áreas como a gastronomia e locais, o que é que tu mais gostas Olha, do nosso município? olha, O que é que tu realças? epá, eu adoro uma comida que é muito característica do nosso município, que é uma comida que tem um sabor tão intenso que é amor-ódio. Ou se gosta muito ou não se gosta nada, que é tripa assada. Ok. Epá, eu adoro. A minha esposa, a primeira vez que comeu, não conseguiu, mas eu adoro a tripa assada. Mas depois temos o ricado de bacalhau, temos as carnes bravas, ou seja, temos aqui uma gastronomia também muito rica e que pode ser explorada e inserida na Rota do Campino. Olha, nós temos uma sopa de galo velho, que era uma sopa que os campinos faziam, que é muito... que não existem muitas pessoas que o façam, mas que calhar são receitas antigas que podem ser recuperadas e introduzidas neste produto turístico cultural que pode ser dado a quem nos vem conhecer e ver que temos uma gastronomia fantástica e que se calhar muitos restaurantes já não têm essas receitas, esse tipo de receitas, nós podemos recuperar. Nós podemos recuperar. Existe muita sabedoria que ainda está nas pessoas antigas que nós temos que ir buscá-la, porque senão ela perde-se. Existe sabedoria que felizmente ainda temos algumas pessoas que têm ligação a esse rebatejo antigo, a essa benavente antiga, que nós podemos perder. E temos que ir buscar para podermos manter a nossa identidade cultural. Sem dúvida. Isso é muito, muito importante e é uma coisa que está um bocadinho descurada. E para além desses pratos gastronómicos, perguntava também em termos locais, o que é que mais gostas no município? O que é que mais gostas de visitar? Eu conheço este município muito bem, porque eu, como técnico superior de desporto, organizei muitas caminhadas. Aliás, nós temos no projeto autárquico 100 km de rotas pedestres, que já estão projetadas, que fui eu que as projetei no terreno, que ligam todas as freguesias, umas às outras, em percursos pedestres. Nós temos duas grandes paisagens. Temos a Lesíria e temos o Montado. Pronto, temos estas duas grandes facetas. A Lesíria é tudo o que são terras baixas, aluviais, onde se planta o arroz, então numa cota mais baixa. E depois temos um Montado que é onde estão os sobreiros. E a união destas duas paisagens é maravilhosa. Eu tenho alguns sítios de eleição, como por exemplo a Ilha do Malagueiro, que é de um amigo meu, que é uma ilha no Tejo simplesmente fantástica, onde pastam manadas de cavalos selvagens. Tenho esse privilégio, para mim é fabuloso. Aliás, existem projetos turísticos naquelas zonas. Sim, eu desde pequenino que montei a cavalo, não venho aos desfiles da sardinha assada desde muito novo, mas gosto muito de montar a cavalo e sim, aprendi a montar. E montava com o meu pai, mas em trabalho. Nós montávamos a cavalo para fechar o gado, para fazermos o desmame dos bezerros, para fechar os touros bravos e tudo mais. Não era muito de lazer, era mais de trabalho, mas tive esse privilégio. Mas Benavente, o que mais me apaixona em Benavente são as suas linhas de água. Porque também fiz canoagem em todas elas, conheço-as todas muito bem. Nós temos a Vala Nova, que tem condições muito boas para os desportos aquáticos, tanto sejam motorizados como não, que liga ao Tejo. Pronto, a linha de água da Vala Nova é totalmente diferente do Sorraia. As duas águas só se encontram na Ponta d'Erva, é onde o Sorraia deságua no Tejo. Porque a Vala Nova vai dar ao Malagueiro e vai dar ao Rio Tejo, enquanto que o Rio Sorraia segue pela Lesíria até ao Campo de Vila Franca, até à Ponta d'Erva. São duas áreas lindíssimas. E o Almanzor vem de Santo Estevão e junta-se ao Sorraia depois do Porto Alto. Eu já as fiz todas de canoa e são produtos turísticos fantásticos. Nós temos que remodelar outra vez, temos que os criar outra vez. Porque, lá está, nós temos condições para termos até entidades privadas a investir aqui, a nível do turismo, e que temos muito para mostrar. E quando eu ouço que o nosso turismo depende de hotéis ou de camas, isso não corresponde à verdade. Porque nós... Não está a ser explorado. Não está. E eu vou dizer porquê. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Sintra ou Óbidos. Face à nossa proximidade a Lisboa, nós podemos oferecer um produto turístico que seja de um dia. A pessoa não tem que dormir em Benavente. A pessoa vem de Lisboa, em excursões organizadas. O trabalho da autarquia será no contacto com as entidades que organizam esses produtos turísticos e essas excursões. Chama-se o incoming, são as pessoas que vêm de fora para Portugal. Algumas pernoitam em Lisboa, vão a Sintra e vêm no mesmo dia, vão a Óbidos e vêm no mesmo dia, vão a Cascais e vêm no mesmo dia. Por que não colocar Benavente nessa rota? Zé, com tanto conhecimento que tu tens e experiência, quais são as tuas prioridades em 5 ou 6 palavras? Quais são as tuas prioridades como vereador para a Câmara Municipal de Benavente? Olha, em primeiro lugar, a grande prioridade é poder responder às necessidades que existem. Isto parece uma frase feita, mas não é. Eu tenho
como prioridade, talvez desenvolver a vida familiar, tornar a qualidade de vida aqui para quem vem, para quem as prioridades vão um bocadinho em conta aquelas que o Pedro Gameiro diz. Nós temos faltas de creche, nós temos falta de habitação, ou seja, elas encontram-se um bocadinho na linha que o Pedro Gameiro defende, porque é realmente, nós temos de ter um município que permita que as famílias venham viver para Benavente e com que não tenham qualidade de vida. Não tenham que ir à rua meter o seu bebê na creche. Quer dizer, isto é completamente... Cai por terra qualquer projeto se nós não dermos primeiro oferta a quem vem morar para Benavente possa se sentir bem em Benavente. Depois, claro que temos aqui o turismo, a qualidade de vida, o aproveitamento das características que nós temos. Por exemplo, eu vou em Benavente e fico um bocadinho triste, que eu vejo o centro de Benavente foi alterado, foi arranjado, concordando ou não, está lá, é novo. Mas não vimos dinâmicas que coloquem as pessoas na rua, que tragam as pessoas para a rua para se fixarem. Nós vimos uma zona ribeirinha que é excelente, mas que não tem um ponto onde as pessoas possam estar. É só de passagem. Não temos uma zona com esplanadas, não temos um café ou um bar a possibilitar que as pessoas fiquem ali. Por exemplo, nós tivemos na Vala Nova duas estruturas de café ou bar feitas e nunca aconteceram. E nunca abriram sequer. E essa é também uma das tuas prioridades, dinamizar o turismo. Dinamizar o turismo, não apenas para quem nos visita, mas para quem... Sim, a nível da atividade física, é promover a atividade física para todos. Por exemplo, uma das coisas que esta aqui é de honra, é todas as crianças do primeiro ciclo têm que saber nadar. É inadmissível. Nós, no passado, as crianças iam às piscinas, no primeiro ciclo, no âmbito das AECs, Atividades de Enriquecimento Curricular, onde era a Câmara a entidade responsável, e éramos nós, técnicos da Câmara, que lecionávamos essas aulas, e de um momento para o outro, por decisão meramente política e técnica da Câmara Municipal, deixou-se de fazer isso. É uma das tuas prioridades. As crianças do primeiro ciclo, todas têm que saber nadar. Nadar não é só um desporto, nadar é uma segurança. Sem dúvida. Nadar é confiança. Nadar é dar às crianças skills para poderem estar muito mais à vontade e para não correrem o risco de morrerem afogadas na praia, nas piscinas. Isto é algo inadmissível. E o que é que faria isto? Era muito importante nós vermos uma coisa: as nossas instalações esportivas, quanto mais pessoas as frequentarem, mais eficientes elas ficam. Okay? Todas elas precisam de manutenção, tudo mais, mas o que eu quero dizer é, se eu tiver umas piscinas vazias, custam a sua manutenção tanto dinheiro a nível do orçamento como se estiverem cheias. Nós, cheias, vamos gastar um bocadinho mais de água. Mas também há outro rendimento, não é? Porque as pessoas também pagam para Sim, as pessoas também pagam, mas nós temos que ver, imagine, se entrarem 10 pessoas nas piscinas e dividirmos a despesa das piscinas por essas 10 pessoas, a cada pessoa vai parar um valor incrível. Mas se entrarem 100 e dividirmos a despesa por essas 100, baixa muito o valor por utente. E nós temos, isso tem a ver com a eficácia e a eficácia das instalações municipais. Nós temos que trazer as crianças do primeiro ciclo para aprenderem a nadar. Isto é algo que é indesculpável. Outra situação também que nós podemos desenvolver, aprenderem a andar de bicicleta. A mobilidade. Podemos deslocar-se para a escola, bicicleta. Porque nós verificamos que os pais, ao levarem os alunos para a escola, querem colocar o carro quase dentro da escola. E isto tem vários ciclos, não é só no primeiro ciclo, é também no segundo ciclo. E grande parte das crianças não sabem andar de bicicleta, o que me assusta mesmo. A mobilidade. E vivemos num município bastante plano. Quer dizer, nós temos todas as condições para os miúdos irem para a escola de bicicleta. Se calhar criamos aqui um projeto onde eles aprendam a andar de bicicleta no primeiro ciclo, para depois poderem optar por ir de bicicleta ou não. Eu acho que nós temos que investir muito na educação e no primeiro ciclo. Porque aí é que podemos moldar um bocadinho o homem da manhã e o futuro, não é? Nós, por exemplo, quando foi o Rio Serraia, nós criámos um movimento que era os Juntos pelo Rio Serraia. E uma coisa que eu dizia às pessoas que estavam comigo era, olha, isto é uma guerra, não se ganha com uma batalha. Os jacintos não são limpos só porque estão a colocar máquinas naqueles dias a limpar os jacintos. Não, isto é uma guerra. E tem que ser tratada como tal. E uma das coisas que nós temos que fazer mais é alterar a mentalidade de quem vem. Ou seja, das crianças, para elas se preocuparem e para saberem os problemas que vão encontrar. E aí o agrupamento de escolas de Benavente foi muito... abriu-nos as portas para nós podermos expor este nosso problema aos professores, às turmas e até agarraram alguns projetos e desenvolveram alguns projetos com o Rio Serraia. Zé, deixa-me fazer um apontamento para que as pessoas não caiam no erro, porque eu disse uma coisa complementando ao que estavas a dizer, mas só para esclarecer. Quando há pouco eu referi que, vindo mais pessoas para as piscinas,
ao pagarem, portanto, também dá mais receita. Não são as crianças do Sim. primeiro ciclo que o Zé está a referir. Sim, Isso sim. está incluído Até porque- nos serviços da escola. Sim. Zé, quase para terminar a nossa conversa, conta-nos uma história dentro das milhentas que acredito que tenhas, uma história engraçada no município, uma coisa engraçada. É lá no município, deixa-me ver. Uma história engraçada Pá, da tua vida pá, com... na minha vida, no município. Agora Sim, apanhaste-me sim, 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 sim. pá, na vida. Ai, acredito que tenhas várias. Não, sei lá, olha, deixa-me pensar. Tenho várias. Com Pá, pessoas, olha, não sei se não, algum gostei, tem. não, vou falar aqui Conta-nos. da Associação de Jovens de Peço Navente, desculpa. que eu com outras pessoas ajudámos a criar, eu, o Luís, o Carlos Fernandes, o Vasco Correia e tudo mais, que éramos muito miúdos, pá, e pronto, e nós ali com 16 anos, 17 anos, criámos uma associação, nem sabíamos bem o que é que estávamos a fazer, mas ela ainda lá está. O dinamismo estava O lá. dinamismo estava lá. E eu lembro-me precisamente do momento onde nós decidimos criar o Beach Volley, que ainda hoje se faz. Epá, olha, o Luís para mim, olha, eu gosto de jogar vôlei também, vamos criar o Beach Volley. Pá, é giro nós vermos que no município, onde quer que seja, que é, não basta ter vontade, temos de dar o passo em frente. Temos de dar o passo em frente. E, por exemplo, olha, vou falar a história do Rio Sorraia, porque é aquele que me está muito ligado a mim. O Rio Sorraia eu sabia que o Rio tinha o problema dos jacintos. Eu sabia disso. Conhecia muito bem o Rio. E a determinada altura, o Rio Sorraia cortou-se o leito do rio. Porquê? Porque a água que estava a vir do Rio Tejo, a subir o Rio Sorraia, vinha com muito teor de sal. E como não vinha muita água do jusante, o sal entrava no rio e para as culturas que iam buscar a água ao rio para se regarem, danificava ou prejudicava as culturas. E as pessoas começaram a falar, pá, já viram o que é que estão a fazer ao Rio Sorraia? Assim, estão a olhar para o Rio Sorraia? Então vamos fazer uma coisa. Fui à ponta do Pescainho, fiz um vídeo e disse, vocês querem ver o que é o problema do Rio Sorraia? O problema do Rio Sorraia é este. E mostra um manto verde. Completamente, não se via água. E eu publiquei aquilo. Nunca pensei que fosse dar origem ao que deu. E logo aquele vídeo chegou às 300 mil visualizações. 300 mil? 300 mil, sim. E tive os jornalistas a contactarem para falarem sobre aquilo. E eu assim, espera aí, está a criar está a ganhar dimensão. E aí, nesse momento, quando os jornalistas me contactam para falar sobre o Rio Sorraia, eu digo, não, eu vou levar alguém que tenha competência para falar nisto. Convidei a minha amiga Sandra Alcobia, que é bióloga e domina muito bem esses assuntos, porque uma coisa sou eu, que tenho licenciatura de desporto, não é a minha área, eu não tenho competência para estar a falar com fundamento sobre algo. Eu posso falar de senso comum, mas se levar uma bióloga a falar com os jornalistas já foi diferente. E aí a coisa cresceu. E qual foi o impacto dessa entrevista? Foi enorme, nós tivemos todas as televisões a virem na Navente, na altura foi antes do Covid, ficou na ordem do dia. E eu sabia, que os mídias, as televisões, isto é temporário. Eles olham agora, mas depois deixam de olhar. E por isso é que lá está a situação da guerra. Isto é só uma batalha. Nós temos que criar aqui dinâmicas para limpar mesmo o rio. E é uma das coisas que nós queremos. Eu estou a voltar ao rio porque eu vejo realmente que o Rio Sorraia, as nossas vinhas de água, podem ser motor económico do nosso turismo. Aliadas a elas, podem ser. Eu acredito que sim. E é exatamente isso que eu agora queria que tu aproveitaste, Zé, este momento para convidar as pessoas a votar no PS e a explicar porquê votar nas nossas equipas. Ok. A primeira que eu vou dizer é assim, vão votar. Vão votar, pelo amor de Deus. Eu acho que isso é muito importante. Independentemente de onde vão votar, onde querem votar, mas vão votar. Não se deixem ficar em casa. O voto é algo que não é garantido. Eu já passei por muitos países onde as pessoas não têm possibilidade de votar. E nós damos como garantido, mas não é. Okay? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu peço para votar no PS porque eu penso que nós somos aqueles que têm realmente a melhor equipa. Porque, vejamos, nós temos aqui 42 anos de governação sobre 46 sobre uma cor política. Deram o seu melhor, sem dúvida, mas se nós votarmos nessa cor política, vai ser mais do mesmo. As pessoas mudam, mas vai ser mais do mesmo. Temos um partido, Chega, que chegou, está com o elan todo, está a ganhar muita força a nível nacional, tem um discurso que pode ser discutível, pode gostar ou não, mas aquilo que eu vejo é que eu tenho o André Ventura a candidatar-se a todas as câmaras do país. E está a cavalgar sobre a imagem do André Ventura, independentemente dos candidatos das câmaras. Nós temos o candidato, ok? Eu não vou discutir as pessoas, ok? Não vou discutir as pessoas. E depois temos um PSD que, ok, neste momento é governo, mas que eu sinto realmente que não está preparado para governar na Navente.
Isto é, eu não digo isto com alegria, digo isto com tristeza. Porque face àquilo que estou a ver, eu sinto não. E atenção, eu dou-me com pessoas de todos os quadrantes políticos. Não é isso que está em causa. Sim. E aliás, até posso dizer que fui convidado por vários quadrantes políticos para fazer parte das listas e aceitei a do PS. Não aceitei as outras. Embora me dê bem com as pessoas e tudo mais. Mas eu acho que o Pedro e a equipa que o Pedro criou e as equipas das juntas de freguesia são aquelas que estão mais bem preparadas. Agora, cabe às pessoas decidirem. Mas a tua consciência fez-te aceitar este projeto e convidar quem me assiste a votar PS. Sem dúvida. Zé, eu tenho um presente para ti. Esta caneca. Muito bem. É um presente da nossa equipa. Okay. É a caneca a dizer Partido Socialista, Benavente merece mais, Pedro Gameiro, autárquicas 2025. Olha, Zé, foi um gosto ter cá a tua energia, o teu conhecimento e a tua paixão por Benavente. Obrigado. E também dar a conhecer a quem nos acompanha o candidato que tu és, as ideias que tu tens, a forma apaixonada como tu falas desses projetos e do nosso município. Por isso, obrigada pela tua presença. Obrigado eu e pronto, olha, e dou-te os parabéns pelo trabalho que estás a fazer, Marta. Espetáculo. E vocês aí em casa, olha, se quiserem naquele dia metam a cruz lá no sítio onde está este símbolo. Como é que é a nossa frase? E lembra-te, vota PS. Obrigada, até breve. Adeus, até breve.